Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo da escatologia bíblica. Nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você sobre o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. No vídeo passado, nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo após a tribulação. E ali, todos os seus desdobramentos, compartilhamos algumas verdades. Eu quero falar agora focando aí sobre o aspecto do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de nos aprofundarmos acerca disso, é importante a gente compreender o significado ou a definição da palavra reino. A palavra reino é uma palavra grega, basileia, que quer dizer poder real, domínio, governo, território sob o governo de um rei. Essa definição ela é uma definição simples, só para a gente compreender o que significa reino. Antes também ainda de avançarmos, é importante a gente compreender que não existe distinção entre reino dos céus e reino de Deus. Só o contexto é que determina a que aspecto do reino, que eu irei falar logo mais, se refere. Por exemplo, a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, em sua grande maioria das citações a reino, no Evangelho de Mateus refere-se mais de 30 vezes a expressão reino dos céus. E tem também 5 vezes a expressão reino de Deus. Porém, quando nós comparamos essas passagens que referem-se ao reino dos céus com outros evangelhos, como por exemplo o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no verso 10, versus Mateus 13, verso 1, você vai ver que Jesus está falando da mesma parábola e então ele cita em um evangelho o reino dos céus, em outro evangelho o reino de Deus, mostrando para nós que reino de Deus e reino dos céus são sinônimos. Está falando aí da mesma coisa, não fala de uma outra coisa diferente. Sendo assim, é importante também a gente entender que existe 3 aspectos do reino de Deus. Nesse vídeo eu vou falar sobre um desses aspectos, mas é importante a gente guardar no nosso coração, no nosso entendimento, que nós não negamos os demais aspectos do reino. Eu apenas quero enfatizar um deles. E quais são, Saulo, esses 3 aspectos do reino de Deus? Em primeiro lugar, o reino de Deus, ele tem o seu aspecto espiritual, celestial e presente. Olha o que diz Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, aqui no verso 17, a palavra do Senhor nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, novamente, ele fala de um reino com características espirituais. Um outro ponto também, a Bíblia diz assim, ó, buscai, pois, Mateus 6,33, o reino dos céus, ou o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Jesus fala também que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. A Bíblia fala que a morte reinou por meio de Adão, mas hoje reina a vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Colossenses 1, verso 13 e 14, também fala que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essas características são características espirituais do reino. O apóstolo Paulo ainda, lá na sua segunda carta ao pastor Timóteo, no capítulo 4, no verso 18, ele fala que seria levado a salvo para o reino celestial. Então, esses são aspectos do reino. Então, nós vemos aí o reino ele sendo um reino presente, espiritual e celestial. Isso é importante, porque eu não posso negar que nós não já estamos no reino. Sim, nós já estamos no reino, porém, no seu aspecto espiritual. 2. Haverá também um reino literal, terrestre, um reino político, que será o reino milenar do Senhor Jesus Cristo, que é o tema do nosso vídeo de hoje. E também haverá um reino
eterno, que eu chamo de eternidade mesmo. A palavra do Senhor fala que os servos do Senhor, eles contemplarão a face do Senhor e reinarão não mais por 1000 anos, mas agora eles reinarão pelos séculos dos séculos. Essa é a característica eterna do reino. Apocalipse 22, verso 5 fala isso. Daniel 2, verso 44, fala de um reino eterno também, que após o reino milenar não vem nenhum outro governo. O governo é o governo de Deus e do seu Cristo Jesus. Nós temos também 2 Pedro, capítulo 1, verso 11, falando que os céus e a terra serão destruídos e nós habitaremos aí um novo céu e uma nova terra. E lá nesse novo céu e nova terra habitará a justiça. Lá, Paulo fala que nem carne nem sangue pode herdar esse reino de Deus. Então, ele trata desse aspecto eterno do reino. Então, só recapitulando, número 1, o reino ele é presente, espiritual e celestial. 2, o reino ele é futuro, terrestre e milenar. E 3, o reino é eterno. Tudo bem? Falando aqui sobre o segundo aspecto do reino de Deus, ou seja, o reino milenar do Senhor Jesus Cristo, algumas coisas são importantes a gente compreender. Em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente que a referência mais clara sobre esse assunto encontra-se em Apocalipse capítulo 20, do verso 7 ao 10, que é o que diz o texto. E acabando-se os 1000 anos, na verdade, o texto diz assim, se nós observarmos, eu estou lendo aqui o verso 7, mas se nós observarmos Apocalipse capítulo 20, já desde o seu início, é dito assim, do verso 1 ao 10, né? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. E depois importa que seja solto por pouco tempo. E vi trono, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado poder para julgar. Vi ainda as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Preste atenção nisso. E não receberam um sinal na sua testa, nem na sua destra, nem na sua mão direita. Essas pessoas viveram e reinaram com Cristo os 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar para a batalha. E subiram sobre a largura da terra. E cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados, de dia e de noite, para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Então é importante a gente compreender, essa é a passagem mais clara que fala sobre 1000 anos. Porém, a doutrina do reino milenar ou do reino terrestre do Senhor Jesus Cristo, ela já foi fundamentada desde o início. Por exemplo, Deus ao criar o homem, ele disse, domine, ou seja, reine, exerça autoridade aqui na terra, não nos céus. Não era esse o plano de Deus, um reinar e governar nos céus, mas um reinar e governar aqui nesta terra. Passando ali por todos os profetas e até pelas alianças que foram feitas com Abraão, alianças feitas com Davi, nós vemos passar a palavra do Senhor prometendo a ideia de um rei eterno assentado no trono de Davi, que é terrestre. O trono de Davi não é celeste, o trono de Davi é um trono celeste. O próprio anjo Gabriel falou a Maria, em Lucas capítulo 1, verso 26 ao 38, na Anunciação, o anjo disse que o Messias que nasceria dela, ele se assentaria no trono de Davi, seu pai, e reinaria para sempre. Ele é o Messias que há de reinar para todo o sempre.
Então, nós encontramos algumas passagens da palavra do Senhor, tanto do profeta Isaías como de outros profetas, falando sobre esse reino. Existe uma grande quantidade de passagens bíblicas que enfatizam esse reino. Eu quero citar algumas delas aqui para vocês. Bom, número 1, nós temos Isaías capítulo 2, do verso 1 ao 4. Lá fala sobre características desse reino. Daniel 2, verso 44. Daniel 7, verso 13 ao 22. Zacarias 2, verso 10. 11 e 9, verso 9. E também nós vemos Zacarias 9, verso 9 e verso 10 também. O Senhor Jesus também falou sobre esse reino em Lucas 21, verso 31, em João 18, verso 36, em Atos 1, verso 6 e 7. Interessante que esse texto de Atos 1, verso 6 e 7 é justamente o texto que os discípulos falam: Senhor, será este o tempo que o Senhor vai instaurar, né, o reino, restaurar o reino a Israel? E Jesus fala assim: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Note que Jesus não negou a realidade do reino futuro, né? A presença ou a promessa do reino futuro. O que Jesus falou é que naquela ocasião não competia, não era da competência dos apóstolos saber tempos ou épocas, mas eles deveriam evangelizar, alcançar o número máximo de pessoas. Então existe sim tempos ou épocas, um tempo exclusivo, um tempo determinado dentro dos decretos de Deus que ele há de implantar o seu reino literal e terrestre. Apocalipse 2, verso 26 ao 27, também é prometido que o vencedor ele se assentaria no trono e ele reinaria sobre a terra. Reinaria com Cristo sobre a terra. Não é um reinar nos céus, é reinar com Cristo sobre a terra. Aquele ladrão na cruz também ele falou para Jesus: lembra-te de mim quando vieres para o teu reino. Eu estou citando as versões fiéis e em especial a LTT, que é a versão literal, texto tradicional. Lembra-te de mim, Jesus, quando vieres para o teu reinar, para o teu reino na terra. E então nós temos diversas passagens que falam sobre essa ideia do reino. Algumas características do reino milenar. Será um período que Satanás estará preso. Apocalipse, capítulo 20, verso 1 ao 3. Cristo reinará no trono de Davi em Jerusalém sobre os povos. Lucas 1, verso 32 ao 33. O templo prometido será edificado. Ezequiel 40, Ezequiel 47, capítulo 1, verso 2. Acontecerá a ceia das bodas. Mateus 8, verso 11, verso 12. Mateus 26, verso 29. Haverá paz entre os animais. Isaías 11, verso 6 e 9. Isaías 65, verso 25. Será um reino de paz. Isaías 2, verso 4. Interessante que Isaías 2, verso 4 é dito assim, que os homens converterão as suas armas em ferramentas de trabalho. Então, vai ser um reino de paz, mas também de muito trabalho e muita produção. Um tempo de justiça, né? Isaías 9, verso 7, Isaías 65, verso 21 ao 23. De prosperidade econômica também. Isaías 4, verso 1. Nós temos também o profeta Zacarias, capítulo 8, verso 11 e 12. Unidade linguística. Nós vemos isso em Sofonias 3, verso 9. A Bíblia fala que o Senhor vai purificar os lábios dos homens e então haverá uma só linguagem. Unidade na adoração. Isaías 45, 23. Zacarias, capítulo 14, verso 16. Algumas características ainda sobre o fim do milênio. Satanás será solto ao final do reino milenar e vai enganar pessoas. Nós iremos falar logo mais sobre os povos do milênio. Então, Satanás será solto ao final do reino milenar. E a primeira coisa que ele faz quando ele é solto, ele vai sair para enganar as nações. É o que a palavra do Senhor vai nos dizer a partir do verso 7 do capítulo 20 de Apocalipse. Mas ele vai ser destruído e lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Os cidadãos do milênio, como nós podemos dividi-los? Os habitantes do reino milenar eles são divididos em dois grupos de salvos. Lembrando, dois grupos de salvos. Isso quer dizer que para o reino milenar só entra salvo. Não entra não salvo.
serão os salvos glorificados, que receberem a glorificação no seu corpo por meio da ressurreição ou por meio da transformação lá no arrebatamento. Então, serão os salvos glorificados e os salvos em corpos naturais que receberem a Cristo e permanecerem vivos durante o período tribulacional. Essas pessoas, elas entrarão para o reino milenar em corpos naturais. E elas ainda vão ter filhos, vão se multiplicar, vão trabalhar, vão estar debaixo do governo do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Eu divido o seguinte, né? Os glorificados englobam todos os salvos que já estiverem ressurretos e transformados para a natureza imortal. E quem são esses? Número 1, a igreja. Aí você tem diversas referências. Por exemplo, a palavra do Senhor fala Apocalipse 2, verso 26 ao 27, 3, verso 21, 5, verso 9 e 10, 2 Timóteo 2, verso 12, Apocalipse 19, verso 14. E aí eu citaria também 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17. Número 2, os santos do Antigo Testamento. Então, eles estarão em corpos glorificados lá também. Daniel 12, verso 1 ao 3, verso 13, Jó 19, verso 25 ao verso 27. Tem Isaías 26 também. Temos também Isaías 26 e 26. Os mártires da tribulação, aqueles que morrerem por Cristo durante a tribulação. Eles ressuscitam ao final da tribulação e entram para o reino milenar. Nós lemos isso. Apocalipse 20, verso 4 ao 6. Diz assim, vi debaixo do altar, vi as almas daqueles que tinham sido mortos, né? Vi as almas daqueles que tinham sido mortos. Aí o texto diz, e viveram e reinaram com Cristo os 1000 anos. Então vão ressuscitar e reinar com Cristo os 1000 anos. 2. Os 144.000 servos do Altíssimo. Provavelmente eles vão estar em corpos glorificados também e estarão lá presentes. Apocalipse 14, verso 1 ao 5, nos dá esse indício deles com corpos glorificados. As duas testemunhas, Apocalipse 11, verso 3 ao 13, elas estarão em corpos ressurretos, glorificados e também reinarão com Cristo os 1000 anos. Os não glorificados que entrarão no reino milenar são divididos da seguinte forma: os não glorificados que vêm da nação de Israel e os não glorificados gentios ou povos gentílicos. O Israel vivo, ou seja, que se converter ali durante a tribulação, Mateus 23, verso 37, Ezequiel 36, 33 ao 38, que é a promessa da nova aliança para eles, Amós 9, verso 14 e 15, e Romanos, capítulo 11, verso 26 e 27. Esse texto de Romanos é claro que diz assim, que virá de Sião o Redentor deles, de Israel, apartará deles de Jacó a iniquidade, e então o Senhor vai fazer justiça favorável a eles e eles vão receber o reino. Os gentios ou povos gentílicos que vão se converter durante a tribulação também vão entrar para o reino milenar. São os gentios vivos. Mateus 25, verso 31 ao 46, o próprio Jesus fala, quando ele vem no trono da sua glória, ele reúne as nações, e então tem um julgamento e ele determina quem entra e quem não entra para o seu reino. Isaías capítulo 2, verso 1 ao 4 também nos mostra a presença de gentios no reino milenar, gentios salvos. E daí, queridos, esses são os povos do milênio. É importante a gente comentar que no reino milenar ainda haverá possibilidade de pecado e de morte. Por que eu falo isso? Porque esses homens que entrarem em corpos naturais, os que estiverem glorificados não pecam mais e nem poderão mais morrer. Porque o corpo glorificado não morre mais, é semelhante ao de Cristo, né? Romanos 6 vai falar sobre isso, a palavra do Senhor lá vai dizer que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais, a morte já não tem domínio sobre ele. Então, esse corpo glorificado ele é um corpo incorruptível, 1 Coríntios capítulo 15 fala isso. Mas esses que estiverem em corpos naturais entrarão, se casarão, terão filhos e estarão se multiplicando na terra. Esses filhos nascerão debaixo do governo do Messias. Porém, essas pessoas ainda precisarão ter Cristo na vida delas, porque elas vão estar com a natureza adâmica, né? Elas vão pecar, elas vão desobedecer ao Senhor.
E a Bíblia fala que muitas pessoas, de fato, vão se rebelar contra o Senhor, seguindo Satanás quando ele for solto. E outras pessoas também vão desobedecer ao Senhor e vão pecar contra ele. E a Bíblia mostra que nesse reino será um reino de grande justiça e também um reino de autoridade, um reino de ferro, como diz as Escrituras, com cetro de ferro o Senhor há de reger toda a terra. E essas pessoas serão punidas com a morte, né? O teólogo Gabriel de Oliveira Porto, no livro dele, Manual Prático de Escatologia, ele diz o seguinte: os sobreviventes da tribulação, tanto de Israel quanto das nações, que forem aprovadas no julgamento de Cristo, desfrutarão da vida no milênio, mas ainda terão em si a natureza adâmica, má inclinação, vontade de pecar, carne e etc. Estes se reproduzirão e repovoarão a terra. Apocalipse 20, verso 1 ao 6, Isaías 65, verso 17 ao 25. O caráter desse reino será celestial e não humano, porque o próprio Deus em Cristo estará reinando no trono de Davi. Por isso, vários elementos espirituais serão encontrados nesse reino. Isaías 11, verso 6 ao 9, Oséias 2, verso 18. Jerusalém será a sede e a capital desse reino, porém esse reino será de alcance mundial. Cristo governará todo o povo convertido, mas também será o rei de toda a terra. E aí tem diversas referências que falam sobre isso também. No milênio haverá vários cargos de governo e autoridade debaixo da autoridade suprema do Messias. Muitos desses cargos, queridos, as pessoas experimentarão ou exercerão por causa da doutrina dos galardões. Essas pessoas serão recompensadas no tribunal de Cristo e vão exercer a autoridade também ali durante o reino milenar. Para manter a santidade da sociedade durante o reino milenar, o pecado será sumariamente punido. Então nós temos aí Salmos 2, verso 9, 72, verso 1 ao 4, Isaías 11, verso 4, Isaías 65, verso 20, 65, verso 24, Jeremias 31, 29 ao 30, Zacarias capítulo 14, verso 16 ao 21. Todo e qualquer cidadão do reino que se rebelar contra a autoridade do rei ou que quebrar uma de suas leis será punido em morte física. Essa dura punição é justificada pelo fato de que nem o diabo nem a sociedade mundana estarão presentes para tentar o homem, e se este pecar será somente devido aos maus desígnios do seu coração. Este reino será ao mesmo tempo eterno e temporal. O Gabriel de Oliveira Porto fala isso porque após o reino milenar já se segue o reino, tem o juízo final, mas se segue ao reino eterno, que é o novo céu e a nova terra. Não passa para um outro povo, nenhum outro rei assume, senão o nosso Deus, que é manifesto em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando a gente compreende essas verdades sobre o reino milenar, fica mais fácil a compreensão de outras passagens da palavra do Senhor. Ainda algumas verdades aqui eu quero comentar com vocês sobre o reino milenar. O fim do reino milenar de Cristo será marcado por alguns acontecimentos. Número 1, Satanás será solto da sua prisão. Haverá uma rebelião final, novamente, não dos glorificados, liderada por Satanás. Acontecerá uma última batalha que acaba com fogo caindo do céu. Essa batalha ela recebe o título de Gog e Magog. E também Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. O teólogo Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que já está com o Senhor, resume muito bem o fim dos 1000 anos e a rebelião final. Ele diz o seguinte, na sua obra sobre introdução do Novo Testamento, foco e desenvolvimento. Ele diz o seguinte: a rebelião final, liderada por Satanás, depois de ter recebido uma suspensão de sua sentença de 1000 anos no abismo, tem propósito duplo. Em primeiro lugar, indica o completo fracasso do homem de alcançar os padrões de Deus, mesmo sob condições ideais, mesmo sob condições ideais. Segundo, dá aos leitores a noção de que verdadeiro arrependimento e submissão a Deus são as exigências de Jesus Cristo, não a mera presença entre aqueles que se chamam pelo nome dele. Olha que coisa interessante. O Carlos Oswaldo Cardoso Pinto ainda comentou: a rebelião final mostra-se fútil
e todos os que participaram delas são divinamente executados, e seu líder é sentenciado ao lago de fogo, onde se une aos seus amigos e servos em punição consciente. Apocalipse 20, verso 10. Toda oposição a Deus é vencida, e chega o tempo que o reino será entregue ao Deus Pai, segundo 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24 ao 28. Esses são alguns comentários acerca do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Será um reino de justiça, nós estaremos reinando com o Senhor Jesus Cristo, mas será um reino de ordem, será um reino que Cristo há de reinar com cetro de ferro. As alianças, elas serão cumpridas nesse reino, a plenitude das alianças serão cumpridas no reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe você, espero que você tenha sido grandemente abençoado por meio desse conteúdo, e no próximo vídeo nós falaremos sobre o juízo final. Que Deus abençoe.